Olá, boa tarde. Graça e paz da parte do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. E este é o mês da Reforma, em que comemoramos o mês da Reforma, a Reforma do século XVI. E é sempre muito pertinente a gente lembrar e ser lembrado daquilo que os nossos irmãos reformadores nos legaram, deixaram para nós, deixaram registrado. É importante, sim, sermos lembrados e fazermos uma análise pessoal em nossa vida e também uma análise da vida das igrejas em que frequentamos, das igrejas em que estamos inseridos, se estes valores estão sendo observados, se estes valores estão sendo realmente pontos essenciais na vida, no trabalho, na doutrina, no crer e no ensino de nossas igrejas. Não queremos aqui, não queremos agora dar destaque a nomes, a pessoas, pois realmente isso não é importante. Isso não quer dizer desmerecer Lutero, Calvino, Zwinglio ou tantos outros irmãos, não. Isso não quer desmerecer nenhum deles. Quer dizer que a reforma não dependeu desses homens. A reforma dependeu de Deus. Foi Deus quem colocou em seus corações e suas vidas o desejo de informar-nos e de trazer-nos coisas preciosas que nós gostaríamos de considerar neste momento. E nós gostaríamos de comentar com você, com vocês, neste momento, a respeito das solas. E como é que está acontecendo com elas nos dias de hoje? Hoje, como está sendo observado a importância dessas solas? A primeira delas que nós queremos destacar é aquela que diz sola Escritura. Só a Escritura, só a Bíblia. Eu aprendi, fui criado, talvez você também, sabendo que a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Mas isso já não é verdade em muitas igrejas e em muitos locais. É impressionante a quantidade de aditivos, a quantidade de coisas que estão sendo adicionadas à Bíblia. Se formos comparar tudo aquilo que está sendo revelado por Deus, está sendo ensinado, então está sendo trazido fora da Bíblia por novas revelações, a Bíblia já não é mais a única palavra de Deus, suficiente palavra de Deus, única palavra de Deus, a Bíblia não é. Se considerarmos isso, nós vamos ter duplicado, triplicado, quadriplicado, não sei, a Bíblia e o seu conteúdo. Infelizmente, e digo infelizmente mesmo, esta é uma verdade, pois a palavra de Deus nos diz que toda a Escritura é inspirada, é sopro de Deus, é o teopneuto, sopro de Deus. Mas não é mais só a Bíblia. Quantos novos profetas, quantas novas revelações nós conhecemos e temos ouvido nos dias de hoje. Só a Bíblia, só a Escritura não é mais verdade, mas os nossos irmãos reformadores nos chamaram a atenção da necessidade que nós temos de ficar só com a Escritura. Só com a Escritura. E isso tem mais de 500 anos, e o tempo veio deteriorando, e diz que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E as pessoas que não amam a Bíblia, e não amam a palavra de Deus, e não creem na Bíblia toda, não creem na sua suficiência, não creem na sua infalibilidade, as pessoas ao longo do tempo vieram minando e estão conseguindo hoje, nos dias de hoje, muita coisa mesmo. E é impressionante
quantidade de adições que nós vemos na Bíblia. É a quantidade de gente que não quer crer na Bíblia mais toda, na sua infalibilidade. Nós temos correntes dentro da igreja que defendem que os capítulos iniciais de Gênesis, por exemplo, é uma alegoria, não é um fato. Deus não poderia, veja bem, irmãos, Deus não poderia ter criado o mundo em 7 dias. Aquilo é uma alegoria para a gente entender como é que Deus fez. Deus não tem poder para isso. Outros defendem que a história de Jonas não é verdade. Também é uma ficção, é uma história. Como é que pode Jonas ser engolido por um grande peixe, ficar no ventre desse grande peixe, depois ser vomitado na praia, sem nenhuma consequência? Isso não tem lógica, não pode acontecer. E as pessoas estão criticando a Bíblia e procurando erros na Bíblia, vão lá para o Evangelho de Marcos, tentam detonar e tentam retirar do valor bíblico a parte final do Evangelho de Marcos. E assim a gente vai encontrando gente que tenta desmistificar a Bíblia, desacreditar a Bíblia, e tem gente que procura imputar isso à sua vida, e muita gente tem caído nesta confusão. Prefere acreditar em homens que não sabem sequer quem são, que ele conhece sequer a vida, acreditar na Bíblia, que atravessa milhares de anos. E olha que tem gente que já tentou destruir a Bíblia, mas preferem construir com aqueles que, com certeza, ou já estão mortos, ou já estão putrefados os seus corpos, ou estão em final de vida, ou estão em início de vida, mas não vão passar de 80, 100 anos. Preferem acreditar neles. Neles eu posso tocar, neles eu posso vê-los, posso ler seus escritos, mas a Bíblia, a palavra de Deus, mas os nossos irmãos reformadores vieram nos trazer esta palavra, só a Escritura, só a Escritura, só a Bíblia. Vamos ficar com a Bíblia. Irmãos, quantas e quantas revelações bombásticas, esquisitas, sem contexto bíblico. Hoje mesmo eu ouvi muitas revelações, né? E um dos pastores fez uma coletânea de revelações sobre o Brasil, desde 1905, se não me engano. Prefiro acreditar, dizem eles, nesses pastores, tipo Benihim, Valnice Milhomes, Reagan, quase sempre americanos, quase todos americanos, poucos brasileiros, mas quase todos americanos, trazendo revelações bombásticas sobre o Brasil. Eu prefiro, ou muitos preferem, quando eu digo eu digo com sarcasmo, eu prefiro acreditar nesses picaretas do que na Bíblia. Mas os reformadores vieram, e quando nós estamos comemorando o mês da reforma, como é importante nós observarmos e nós verificarmos a importância de ficarmos só com a Bíblia. A Bíblia, que por si só é o poder de Deus. Eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus, a Bíblia é o poder de Deus, a palavra contida é o poder de Deus. E cuidado então com essas profecias de hoje. Profecias, facilidade, porque Deus me falou, Deus me revelou. Isso me faz lembrar muito o nosso amigo reverendo José Roberto, que faleceu de câncer, meu companheiro de mestrado. Me faz lembrar dele contando que na igreja onde ele era pastor, lá em Salto, lá no interior de São Paulo,
um jovem recém-convertido, estava na igreja orando. E esse jovem tinha uma característica interessante, tinha um cabelo muito liso, comprido. Estava na igreja orando lá. Aí chegou para ele uma irmãzinha, sabe aquelas irmãzinhas assim, contestadas, simples, super crentes. Chegou por trás dele, botou a mão no ombro dele e disse assim, não sabia, não conhecia, mas viu aquela pessoa orando. Disse para ele assim, olha minha irmã, olha minha irmã, Deus me revelou ali agora que vai mandar um marido muito especial para você. Deus me revelou ali agora, entrando na igreja, que vai mandar um marido muito especial para você. Aquele jovem que era homem, levanta o seu rosto, olha para cima e diz assim, epa, eu sou homem, eu não quero marido. Mas e agora? Deus não revelou para a irmã? Deus não disse? Ela não ouviu de Deus? E quantas histórias. E essa semana eu estava me lembrando do famoso dente de ouro. Do famoso dente. Meus irmãos, sinal de avivamento. Me lembro de como nós fomos crucificados no nosso presbitério, porque eu e um outro pastor, me permita não citar o nome, não acreditávamos que dente de ouro era revelação de Deus para a humanidade, sinal de avivamento. Mas a esposa do pastor fulano de tal recebeu dente de ouro. Fulano de tal recebeu dente de ouro. Pastor, o senhor é incrédulo. Mas nós não temos base bíblica para isso. Nós não temos base bíblica para isso. Meus irmãos e minhas irmãs, cuidado. Prove, faça exame, coloque diante da Bíblia e fique só com a Bíblia, só a Escritura. Essas palavras não vão passar, essas palavras não vão enganar, essas palavras não vão ser contraditas, não vão ser julgadas no lixo. Mesmo que alguns tentem, mesmo que alguns queiram, não vão conseguir. A Bíblia é a palavra de Deus. Não depende de eu querer, de alguém não querer. Ela é porque é. Cuidado para as pessoas não estarem trazendo para a sua vida adições a esta palavra. Há muita coisa. Eu fico impressionado nos dias de hoje, quantidade de profecia, a quantidade de revelação. Porque Deus me disse isso, Deus me falou aquilo. Cuidado, irmãos. Deus fala comigo, Deus fala com você pela Bíblia. E quanta gente está deixando de ler a Bíblia para ler livros. Aí, ó, tá aí atrás da minha biblioteca. Para ler livros. Livros de homens, pecadores como você e como eu, mas que muitas vezes, a sua palavra tem o seu ensino, mesmo contraditório, mesmo em contradição ao que a Bíblia ensina, priorizado. Eu costumo dizer que essas pessoas são os papas da igreja, cuja palavra é infalível, não tem defeito, não tem erro. Não, irmão.
Me lembro daquele escritor cristão, foi lá na minha casa, ele, conhecido meu, foi lá em casa, chegou lá e falou assim, ô Ronaldo, mas como é que pode? Você está fazendo críticas a um livro que eu escrevi? Eu falei, estou fazendo críticas ao livro que você escreveu. Porque o seu livro não tem defeitos, o seu livro não tem erros. Mas, irmãos, precisamos ter muito cuidado com isso. Se o livro escrito por fulano, escrito por Beltrano, escrito por mim, seja escrito por quem for, não puder ser criticado, mas as pessoas se sentem no direito de criticar a Bíblia. E a Bíblia sim é incriticável, porque ela é a palavra de Deus. Mas o livro escrito por fulano, por Beltrano, não é palavra de Deus. São aquelas coisas. Isso me faz lembrar, há uns 40 anos atrás, mais ou menos, quando nós recebíamos textos da tradução da Bíblia na linguagem de hoje, para nós analisarmos, criticarmos, darmos feedback aos tradutores, aos escritores. Eu era um dessas pessoas que fazia isso. E eu me lembro que uma das críticas mais fortes que nós fizemos foi em relação ao nascimento de Jesus. O que está escrito na sua Bíblia? Está escrito assim, eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, lhe porás o nome de Jesus. Não é isso que está escrito na sua Bíblia? Eis que a Virgem conceberá e dará à luz, mas tiraram isso da palavra de Deus e colocaram assim, eis que a jovem conceberá. Nós discutimos muito isso, falamos muito, rebatemos. E os argumentos eram esses. Mas por que nós colocamos jovem? Porque uma jovem pode ficar grávida, mas uma virgem não. Uma virgem não pode ficar grávida, mas Maria era virgem e Maria ficou grávida. Só na Escritura. E só na Bíblia nós encontramos uma virgem ficando grávida. Só a Escritura. Irmãos, como nós precisamos nos sustentarmos, nós precisamos nos agarrarmos, nos sustentarmos nesta verdade. Eu creio na Bíblia. Para mim, a Bíblia é a palavra de Deus e para você. E gosto muito de contar a minha experiência pessoal quando estava discutindo um assunto em uma reunião de sínodo. E eu levantei e falei assim, mas irmãos, não é isso que a Bíblia ensina, não é isso que a Bíblia diz. E eu me lembro que um pastor, vocês me permitam não citar o nome, um pastor olhou para mim, levantou o dedo assim, apontou para mim e falou assim, Ronaldo, sabe qual é o seu problema? E eu disse para ele assim, não sei não. Esse que você deve estar pensando deve ser mais um, que eu tenho tantos problemas, tenho tantas dificuldades, sou tão pecador. E ele não me deixou falar, falou, seu problema é que você acredita demais na Bíblia. Seu problema é que você acredita demais na Bíblia. E, irmãos, nós estamos falando isso dentro de uma reunião de concílio da IPB. A igreja que prima por dizer que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Regra de fé e prática. E nas nossas igrejas nós temos visto muitos sermões de autoestima. Pastores preocupados com a condição da autoestima dos crentes. Não estão preocupados com o pecado. Não estão preocupados com a Bíblia. Não estão ensinando a Bíblia.
estão ensinando psicologia, autoestima, a quantidade de pastor da IPB que é psicólogo, que tem colocado a psicologia acima da Bíblia. Vão ficar bravos comigo por causa disso? Então, acho que é uma questão de a gente ter coragem de falar e coragem de pensar nisso. Os nossos irmãos reformadores nos disseram: só a Escritura, só a Escritura, só a Bíblia. Nós cantamos: sei que a Bíblia é a palavra de Deus. A palavra de Deus, a nossa única regra de fé e prática. Cantamos. Mas está sendo verdade na sua igreja? Ou será que tem sido lido textos bíblicos e colocados absolutamente fora de contexto para justificar a quantidade de humanismo que se quer dizer dentro das igrejas? Qual é o verdadeiro evangelho? Está sendo pregado na sua igreja? Arrependei-vos e crede no evangelho. Isso está sendo ensinado nas nossas igrejas? Tá não, irmãos. Tá não. Precisamos ter coragem de dizer: não está sendo ensinado isto. O que está acontecendo hoje? Quantas mensagens políticas estão sendo disseminadas, enviadas no dia de hoje pelos chamados evangélicos brasileiros? Quantos milhares e quantos milhões? Inclusive fake news, mentiras. Mas, pastor, a gente precisa dizer algumas coisas. Não, a Bíblia diz que o pai das mentiras é Satanás e quem mente é filho dele. Não. Um crente não pode enviar uma fake news de forma alguma. Mas como é que eu vou saber, pastor? Se você não sabe, não mande, não envie. Fique com a Bíblia, fique com a palavra de Deus. Quanta gente sofrendo hoje, em que você poderia enviar uma mensagem de consolo, uma mensagem de conforto, uma palavra de Deus, um hino gravado, e você não está fazendo isso porque você não acredita mesmo que as Escrituras são o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, que Deus pode afofar a cama do enfermo, pode restaurar uma vida. Nas escolas dominicais, o que está acontecendo nas escolas dominicais? Está sendo ensinado a Bíblia? Não. E nós, da Igreja Presbiteriana do Brasil, cadê os nossos cultos de bebê, onde se davam a Bíblia para o bebê logo que ele nascia? Uma Bíblia. O primeiro presente da criança que a igreja dá à criança é uma Bíblia. A palavra de Deus. Mas nós não cremos mais assim. Dizemos que cremos, mas na verdade, na realidade, agimos como se não crêssemos. Esta é a verdade dos dias de hoje, irmão. Essa é a verdade dos dias de hoje, irmão. Não adianta a gente tentar tapar o sol com a peneira. A igreja do Senhor Jesus Cristo não está dando à Bíblia o valor que ela tem. E por isso nós estamos indo de mal a pior. E eu acompanho nas redes de televisão os programas chamados de igrejas evangélicas, e o que a gente vê? A gente vê meia hora, 40 minutos de programa e nenhuma citação bíblica. Nenhuma citação bíblica. A gente vê sermões, os pastores não falam da Bíblia, não tem a Bíblia sequer nas mãos. Não sei se assim acontece na sua igreja. Estamos tão preocupados com os avanços tecnológicos e a Bíblia está na parede.
mas não está mais nas mãos do pastor. E eu pergunto, será que está no nosso coração? Isso me faz lembrar o salmista dizer, guarda no coração, no meu coração, as tuas palavras, para não pecar contra ti. Só a Escritura. Precisamos voltar a valorizar a Bíblia e rechaçar, e rejeitar com força aqueles que vêm vestidos como cordeiros, mas que são como lobos para dentro da nossa igreja. Irmãos, não podemos receber essas pessoas de mansinho, com amor, com abraços. Mas temos que amá-las. Nós temos que amá-las, mas não podemos dar voz a elas, não podemos recebê-las e dar a elas o direito de falar contra a Bíblia em nossos púlpitos. Não podemos. Era eu pastor na Igreja Presbiteriana do Brasil, no Jardim de Chieta, na Serra, quando fui procurado por aquele homem que queria lá dar seu testemunho. Queria dar o seu testemunho. Mas o irmão, eu perguntei para ele, mas o irmão quer falar o que? Pastor, eu quero dar meu testemunho. Mas o que o senhor quer dizer para a igreja? Não, pastor, eu quero dar o meu testemunho. Mas testemunho de quê? Mas o testemunho de quê? Falar o quê para a igreja? O que o senhor quer? Então vamos fazer o seguinte. Terça-feira, isso era domingo. Ele queria falar para a igreja, disse que não. Terça-feira, eu espero o senhor aqui, às 14 horas, vou me encontrar com o senhor vai me contar o seu testemunho, aí nós vamos combinar, então, ouvindo o seu testemunho, se domingo que vem o senhor falar para a igreja o que o senhor me contar, tudo bem? Deve ter uns 25 anos que estou esperando essa pessoa lá na terça-feira. Mas que testemunho que eu vou dar? O que eu vou dizer? A Bíblia diz que eu preciso contar para os meus, que eu preciso contar aquilo que Deus fez na minha vida. Mas vou contar o quê? O que eu vou ensinar? O que está sendo ensinado? O que está tendo trazido para os seus filhos, para os seus netos, para as suas crianças na escola dominical? Ensinava aquela professora. Vejam como Deus fez tudo maravilhoso. Olha só, irmãos. Veja como Deus fez tudo maravilhoso. Deus criou o mundo, criou os pássaros, criou os animais, criou a água. Olha só. E dentro das maravilhas que Deus fez, não há nada tão bonito quanto o tucano. O tucano realmente é lindo. Olha as cores do tucano, a divisão das cores, a separação, tudo com a perfeição. Olha só como Deus é maravilhoso e como Deus criou o tucano. Mas aí veio o diabo com inveja de Deus e criou o morcego. Isso é ensinado em escola dominical. Isto ensinado em escola dominical para os nossos filhos e os nossos netos. O diabo criou a natureza. Criou o morcego. O morcego é criatura do diabo. Ah, pastor, o senhor está exagerando, seus exemplos. Não, irmão, estou dando exemplos drásticos. Para você entender e para você perceber da necessidade que nós temos que ficar atenciosos para que não seja ensinado fora da Bíblia. Eu gosto muito do Salmo 19. Eu gosto muito do Salmo 19. E ele diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são perfeitos e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel.
e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. A grande recompensa em guardar, em os guardar. E onde é que estão os preceitos do Senhor? Onde é que estão os mandamentos do Senhor? Estão no ensino desses profetas que se revelam hoje, que se revelam há anos atrás, que se revelarão amanhã. Onde eles estão? Estão na Bíblia. Por isso é muito importante nós não ficarmos citando nomes, mas citando o que esses nossos irmãos no passado fizeram e nos disseram. Sola Escritura. Só a Escritura, só a Bíblia. E eu quero encerrar essa nossa conversa olhando com você o texto de Apocalipse. O texto de Apocalipse, capítulo 22. Esta palavra seríssima, que às vezes nós não estamos dando o devido valor a ela. Apocalipse capítulo 22. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhe fizer qualquer acréscimo a este livro, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente vem sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Ninguém tem direito de tirar nada desse livro, a Bíblia. Ninguém tem direito de acrescentar nada a este livro. Não existem novas revelações. Deus não fala mais. A Bíblia está fechada. A Bíblia está escrita. E a Bíblia é a palavra de Deus. Esse negócio de sonho, de revelação, que Deus me disse, que Deus me mostrou, isso não tem fundamento bíblico. E essas pessoas, o que espera dessas pessoas é muito sério. Deus lhes tirará o nome. Deus acrescentará a eles os flagelos. Irmão, irmã, muito cuidado. Estude a Bíblia. Ame a Bíblia. Conheça a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Sola a Escritura. Sola a Escritura. Só a Escritura. Só ela é para nós. Só a Bíblia pode fazer diferença na vida do ser humano. Só ela é capaz de penetrar, só ela, a palavra, é capaz de penetrar e separar juntas e medulas. Cuidado com essas pessoas que andam falando: eu abençoo, eu determino, eu faço isso. Só Deus pode fazer isso. Você não encontra isso na Bíblia. Não encontra isso na Bíblia. Portanto, tenha muito cuidado. O que a Bíblia diz? O que a Bíblia ensina? Quais são os princípios estabelecidos na Bíblia?
na palavra de Deus sobre determinados assuntos, sobre determinadas posições. Eles existem. Princípios existem. Você não vai encontrar na Bíblia nunca esse assim, não fumarás. Não vai encontrar assim na Bíblia. Mas você vai encontrar todos os princípios, todo o caminho que vai te levar a aconselhar e a dizer para uma pessoa para ela não fumar. Mas você vai encontrar na Bíblia, e nós não estamos cuidando, lá está escrito assim, não adulterarás. Não adulterarás, está claro na Bíblia. Aí já está claro demais. Meu convite para você, para mim, para todos nós, é ao nos lembrarmos da reforma protestante do século XVI, ficarmos com os irmãos porque eles tinham razão. Só a Escritura. Só a Escritura. Só a Bíblia. Que Deus assim nos abençoe, Deus assim nos ajude, faça resplandecer a luz do seu rosto sobre nós, para que nós sejamos realmente homens e mulheres que amem a palavra de Deus, que obedecem à palavra de Deus. E não nos esqueçamos das palavras de Jesus. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. E o que Jesus manda a gente fazer? Onde é que está? Onde é que está? Está na Bíblia. Está na Bíblia. Para mim e para você. E para toda a humanidade. Só a Escritura. Só a Bíblia. Porque só a Bíblia é a palavra de Deus. Amém.